E aí, pessoal, agora nós vamos estar fazendo a correção da folha de ciências, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar aqui sobre os métodos de separação. Lá na página 25 e 26 tem lá falando também de ciências, né? Volume 1, tá? Falando sobre essa parte de separação, né? 5 nomes para elas, né? Então, desses 5 nomes, você vai dizer cada um aqui. O primeiro fala assim: enquanto brincavam, você e seus amigos decidiram separar algumas pecinhas de acordo com a cor. Para isso, vocês utilizaram o método da catação. Então, catação é catar, né? Quando você está ali separando objetos, né? Então, catando, por exemplo, o feijão, né? A gente retira aqueles feijões que não servem para consumo, né? Às vezes tem pedrinha no meio, tem milho, essas coisinhas. E aí a gente fica com aquela parte que é para consumo, certo? Então é isso. Então essa separação é chamada de catação, né? Estou separando objetos, né? Separando coisas. E pode acontecer de forma manual, né? Sem precisar de ferramenta, de algum objeto, tá bom? O próximo. A professora preparou um suco de maracujá para a turma, mas você quer retirar as sementes que ficaram no suco. Para isso, você pode utilizar o método da peneiração. Peneiração vem de peneira, né? Então, toda vez que eu pego o suco, quero tirar as sementes, quero coar, né? Eu faço o quê? Pego a peneira para fazer isso. Então, por isso que eu utilizo o método da peneiração. O próximo. Seu amigo misturou água do mar e areia em um balde de brinquedo, mas agora quer separar esses materiais. Para fazer isso, você ensinou o método do quê? Da decantação. Então, da decantação é o seguinte: eu utilizei, né? No caso aí do exemplo, utilizei água e areia, né? Então, para que eu consiga fazer a separação, que eu dei uma misturada ali com a água e areia brincando, eu deixo descansar um pouco, né, aquele material, deixo lá descansando, e depois com o tempo, né, que vai acontecer? A areia vai pro fundo e vai ficar a parte líquida acima da areia e a areia ali no fundo, certo? E aí então eu vou conseguir fazer a separação com mais facilidade, tá bom? Então isso é chamado de decantação, quando eu deixo descansar, né? E aí eu consigo fazer a separação. O pó vai para o fundo e a parte líquida, né, fica acima, né? Então a parte sólida fica no fundo. Então isso é chamado de decantação, tá? Decantação, a gente lembra de descansar. Eu deixo descansar. Bom? Beleza? O próximo aí. Você tomou chuva e suas meias ficaram molhadas. Para retirar a água dessas meias, né? E deixá-las secas novamente, você utilizou o método de quê? Da evaporação, né? Então, a evaporação é apenas o quê? Quando as águas, né? A água, ela evapora, vai embora, né? Então, deixa lá secando, vem o calor, né? Esse calor faz com que a água evapore. Igual, por exemplo, quando eu estou fervendo alguma coisa, né? Eu coloco lá no fogo, beleza. Coloco, por exemplo, fazer um café e aquela água fervendo, né? Se eu colocar a mão, né, de longe, claro, o que vai acontecer? A minha mão vai ficar molhada por causa das gotículas. No momento que essa água está o quê? Evaporando, né? Aquela parte gasosa, né, da água. E aí essa água, né, vai ficar molhada por causa da evaporação, certo? Então, se eu for deixar lá no fogo a água, vai chegar um tempo que ela vai secar, vai embora tudo, certo? Por causa da evaporação. Beleza? E por último nós temos o cozimento da cantina o cozinheiro, da cantina fez um cafezinho delicioso depois do almoço. Por isso ele utilizou o método que é da filtração, né? Então, por isso que eu utilizo o filtro de café, né, aquele papelzinho, né? E aí, para o quê? Para fazer separação do pó da parte líquida, para eu precisar beber o cafezinho, né, juntamente com o pó, né? Então ele faz essa filtragem. O filtro também, né? Ele filtra a água potável, né? Da água em cima, a água que ainda não está pronta para ser bebida, certo? Beleza, então por isso que é chamado de filtro, filtração, vou filtrar a parte boa para consumo. Beleza?
Então vamos para a 2. A 2 está falando de transformações física e química, né? E aí eu pontuei, né? Coloquei duas frases importantes para você lembrar na hora da prova. A transformação física, ela apenas acontece pela aparência, né? Então eu coloquei aqui o exemplo do copo quebrado. Quando o copo está quebrado, ele não deixou de ser copo, ele apenas está quebrado. Papel amassado, eu amasso o papel, deixou de ser papel? Não, ele apenas está amassado. Então só a aparência que modificou. Uma lata amassada, a lata está amassada, mas não deixou de ser lata, certo? Então isso é transformação física, apenas mexi na parte física, não deixou de ser aquilo dali, não deixou de ter uma transformação. Como acontece na parte química, né? O material fica com características diferentes. Então isso você tem que lembrar na hora da prova. Então física só na parte física e química tem toda uma transformação, transforma totalmente, transforma a cor, o cheiro, né? Então modifica-se o material, né? Tanto que às vezes ele vira outra coisa totalmente diferente, né? Diferente, por exemplo, da madeira. Quando eu pego a madeira e transformo em cadeira, não deixou de ser madeira, então é física, só apenas a aparência que mudou, certo? O químico ele muda totalmente, se torna outra coisa. Por exemplo, o cozimento do ovo. O cozimento do ovo, ele vai modificar o cheiro, a cor, o gosto, né? Ovo cru, ovo cozido, ovo cru é complicado de comer, né? E o cozido não. Aí você já consegue comer, já tem outro cheiro, coloca um salzinho com beleza, né? Então, teve uma modificação química. Decomposição da maçã ou de qualquer outro tipo, de qualquer tipo de alimento, né? Coloquei o exemplo da maçã. Então, a maçã ótima para consumo, bem vermelhinha, uma maçã verde, verdinha, beleza. Com o tempo ela vai o quê? Se decompondo, apodrecendo, vai mudando a cor, o cheiro, o gosto, né? Então, isso é transformação química. E a combustão da madeira. Então, nesse caso, quando a madeira é queimada, a combustão é queima, certo? Então, quando eu faço uma fogueira, queima ali uns pedaços de madeira, né? Vai virar só aquelas cinzas, certo? Então, toda vez que tem fogo, é uma transformação química. Beleza? Então, vamos para o próximo. Então, nós temos aqui a 3 pedindo para que você, aliás, a 2, desculpa, para você classificar, né, em F, transformação física, e em Q, transformação química. Então vamos lá, primeira. Ao cozinhar um ovo, química. Então, Q. Na decomposição da maçã, Q, transformação química. Quando transformamos a madeira em uma cadeira, F, física. Quando deixamos um copo de vidro cair e quebrar, F. Os alimentos são triturados pela ação do dente, F. Então, só aqui no dente é F, física, né? Porque eu estou apenas triturando e virando pedacinhos, tá? Agora, quando vai, né, para o sistema digestório, aí já é outra coisa. Aí entra a transformação química, né? Vai todo um processo ali para que o corpo aproveite os nutrientes e tal. Aí sim seria químico, tá bom? Mas quando tá só na boca, triturado pelos dentes, aí é física. Quando juntamos os ingredientes e fazemos um bolo, então, química, né? Que transformou ali, pegou todos os ingredientes, misturou e virou uma outra coisa. Congelamento da água, transformação física, né? Só alterou ali a parte física da água. Beleza, então, vamos lá. 3, você vai julgar em verdadeiro ou falso. A separação das misturas consiste em isolar um ou mais componentes que formam a mistura, verdadeiro, né? Então, quando eu isolo um ou mais componentes, né? O que acontece? Os componentes formam uma mistura, beleza? Então, a separação das misturas, elas formam, né? Essa mistura, componentes que formam mistura. Então, beleza. A catação é um método que consiste na separação de materiais sólidos que pode ser separado manualmente. Lembra que eu falei para vocês? Que, por exemplo, feijão a gente cata manualmente, né, com as mãos, certo? Então, toda vez que fala manualmente, é catação, tá? É a única que eu posso utilizar as mãos. Os outros processos eu não posso utilizar as mãos, tá bom? As mãos para fazer o processo de separação. Eu preciso de outros objetos, outras coisas.
Ao próximo, com o uso de uma peneira é possível separar os sólidos de diferentes tamanhos. Exatamente, né? A peneira faz com que muitas vezes pequenos grãozinhos caiam e os grãos maiores ficam acima da peneira, né? Então, isso faz com que, por exemplo, a areia, quando eu peneirar a areia, então a areia fica fininha e aquela parte grossa de pedra fica em cima da peneira, certo? Então, verdadeiro. Próximo, algumas misturas de sólidos e líquidos são separadas por meio da filtração, verdadeiro, né? Então, separa o sólido, que é o pó, do líquido, né? Então, ali o líquido vai descer e o sólido vai ficar, certo? Então, verdadeiro. Próximo, a evaporação, deixa eu subir um pouquinho. A evaporação é outra maneira de separar sólidos de um líquido, como o solo da água. Não. A evaporação, ela não faz isso. O que é a evaporação? Ela não faz com que o quê? Separar sólido do líquido, não. A evaporação, ela vai evaporar a água. Isso é simplesmente isso. A água vai embora e ali vai fazer com que a parte ali suma, né? Acabou a água, beleza. E aí, o que acontece? A decantação, próximo, né? Então, essa daqui é falsa, tá bom? Isso aqui, essa evaporação, maneira de separar sólidos de um líquido, né? Como o sólido da água. Isso aqui é um tipo de decantação que eu falei pra vocês. Você descansa e separa ali o sólido do líquido, né? Então, próximo. A decantação é um método utilizado para separar misturas em que o sólido está dissolvido no líquido, como uma mistura de água e sal. Então, nesse caso aqui seria a evaporação, tá bom? Então, fez a troca aí. O que acontece? Então, quando, por exemplo, o sal tá dissolvido ali na água, para que eu obtenha o sal novamente, eu preciso do processo de evaporação. O sal, a gente vê aqui na página 26, tem um trabalho aí para conseguir o sal, né? Então, a gente vê uma porção, né, vários montinhos de sal na água salgada, né? Que é daí onde se obtém o sal. Então, é feito o processo de evaporação para que o sal, né, ele fique em evidência, né, ele apareça, e aí sim possa trabalhar para o consumo, tá bom? Então, esse é o processo de evaporação, retirada da água, né? Você retira a água, evapora a água, fica apenas a parte sólida, né? Ou qualquer outro material, tá bom? Mas o material, ele tá infiltrado ali na água, ele tá misturado na água, tá bom? Não é um material que você mistura com a mão, mas você tá vendo, não. O sal, se você misturar na água bastante, chegar um momento que ele vai desaparecer, você só vê a água, só vê a parte transparente. Então, aí sim acontece o processo da evaporação para que você tenha água, né? Mas, claro, tem todo o trabalho para que aconteça isso, tá bom? Beleza? Então, falso aí. E o outro, as misturas são formadas por apenas uma substância? Falso. Como é que eu vou misturar uma substância? Não tem como. Preciso de duas ou mais substâncias para que eu consiga misturar, né? Não tem como misturar uma coisa. Vou misturar farinha sem ovo? Não. Vou misturar a farinha no ovo, aí sim. Então, eu tenho duas substâncias para conseguir misturar. Então, falso. E o próximo, os materiais que se encontram no estado sólido não apresentam forma e volume definidos? Não, apresenta sim. Se é sólido, algo sólido, né, por exemplo, celular, ele já tem uma forma definida, o volume, né? O tamanho dele já é definido. Então, falso, né? O sólido já tem sim, né? Ele tem forma, o formato dele, o volume definido, tá bom? Diferente do líquido, ele vai ter a forma do objeto que ele está, mas se ele trocar de objeto, ele vai ter outra forma. Então, ele não tem uma forma definida, tá? Ele vai ter o formato do objeto em que ele está inserido, está dentro, tá bom? Diferente do sólido, eu posso colocar esse lá onde eu quiser que ele vai ter um formato só. Beleza? E o último, você vai pintar as lixeiras de acordo com a cor, né? Vai ligar aqui as lixeiras de acordo com a cor. Já coloquei aqui na ordem, né? O orgânico é marrom, né? E orgânico é o quê? É coisas que nós consumimos, né? Comida. Então, material orgânico, que nós temos a maçã, comida aqui, né? O metal, que é amarelo, né? Nós temos aqui a latinha. Nós temos azul, papel, né? Tem aqui um pedaço de jornal, né? Papel azul.
Nós temos o plástico, que é vermelho, né? Nós temos aqui embalagem, né? O bombom. E verde o vidro, né? O vidro aqui, essa garrafa de vidro. Beleza? Então, cor da lixeira, marrom, orgânico marrom, metal amarelo, papel azul, plástico vermelho, vidro verde. Beleza? Então, até a próxima. Beijo!